eu cantarei, tu és santo. Amados e amadas, o texto base da mensagem de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, dos versos 35 ao 41. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Marcos 35 a 41 do capítulo 4. Amém? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Podeis sentar. Vamos continuar louvando o Senhor e aguardando a mensagem.
Deixa o céu descer. 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 Declare: teu é o reino, teu. Ei, teu. Mais uma vez, seu é o reino, teu. Amém, teu. Pra sempre, amém. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos. Liguemos nossos corações e mentes ao Pai nesse momento em oração. Ó Senhor Deus, mais uma vez, Pai, em Tua presença nos colocamos, Senhor Deus. Clamamos, ó Senhor Deus, o Teu agir em nossas vidas. Envia Teu Santo Espírito, ó Pai, que Ele passeie por esse lugar, que Ele visite esse ambiente, Senhor Deus, mas principalmente os nossos corações. Venha o Espírito Santo preparar os nossos corações como terra que vai receber a boa semente. Que nós possamos, Senhor Deus, ser a terra que vai frutificar a semente que será plantada. Então vem, Espírito Santo, nos auxiliar. Repreendemos agora em nome de Jesus tudo aquilo que venha nos distrair, Senhor Deus, do centro da Tua palavra. Que nós possamos nesse momento estar cativos, ó Pai, ao que Tu tens para nós. Vem, Senhor Deus, e traz a Tua palavra ao Teu povo. Quanto a mim, Senhor Deus, Tu me conheces mais do que eu mesmo me conheço. Tu sabes, criatura, que eu sou quão falha, Senhor Deus, quão cheia de erros e de pecados. Mas Tu sabes também, Senhor Deus, que tenho um coração, Senhor Deus, disposto a Te servir. Então vem, Senhor Deus, me diminui para que cresças em mim, para que cresças, ó Senhor Jesus. Vem calar a minha voz, vem cessar a voz do homem, e vem, Espírito Santo, ministrar. Vem falar através da minha boca, através dos meus lábios, aos nossos corações. Tudo isso te pedimos, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, existem duas tempestades
que Jesus acalmou, descritas pela Bíblia. Essa primeira tempestade que nós acabamos de ler foi narrada aqui pela leitura que a gente fez, pelo Evangelho de Jesus Cristo, inspirada por Marcos. Ele também é uma leitura que foi narrada por outros evangelistas, como Mateus. Ele também descreve essa tempestade no capítulo 8. Lucas também vai falar sobre essa tempestade, também no capítulo 8. Mas o interessante aqui é que nesse relato, Marcos, apesar de acordo com a compilação bíblica, da forma como a Bíblia foi juntada, ele é o segundo evangelho que aparece. O primeiro evangelho é o evangelho de Mateus, depois vem o de Marcos, mas Marcos foi quem escreveu primeiro. E os outros evangelistas, eles se baseiam no evangelho de Marcos também para escrever os evangelhos, inspirados, lógico, pelo Espírito Santo. Mas por que eu estou comentando isso? Porque Marcos foi um evangelista que não conviveu com Jesus, mas ele é o primeiro a escrever o evangelho. Tamanho é o poder do Espírito Santo. Veja que coisa linda, que detalhe maravilhoso. Mas há uma tendência de nós confundirmos as duas tempestades. Eu mesmo confundia muito. E eu queria, assim, de forma breve, trazer algumas diferenças que existem entre uma tempestade e a outra. Nessa primeira tempestade, e aqui eu tomo como base o relato de Marcos, Jesus está no barco. Na segunda tempestade, Jesus está em terra e os discípulos estão no mar. Na primeira tempestade, Jesus ordena a tempestade que ela se acalme. Na segunda tempestade, Jesus não ordena, apenas quando ele pisa no barco, a tempestade se acalma. Então veja vocês que muitas vezes existirão tempestades em nossas vidas que vai ser necessário que Jesus ordene que a tempestade cesse. Mas existem tempestades que quando Jesus pisar no barco da sua vida, essa tempestade irá cessar. A segunda vai mostrar que Pedro caminhou por sobre as águas. Mas a primeira tempestade, ninguém caminha sobre as águas, muito pelo contrário. Os discípulos, eles ainda estão tímidos. Algumas versões vão dizer que os discípulos estão covardes diante da tempestade. Pedro afundou, mas Pedro caminhou por sobre as águas. É interessante que a Bíblia não relata quantos passos Pedro deu sobre as águas, mas o fato é que ele caminhou. No relato da segunda tempestade, Pedro não identifica quem era Jesus e ele pergunta: Jesus, se és tu, permitas que eu vá até tu? E Jesus diz: vem. Então, se Pedro não identifica, é porque a distância era longa. Daqui de onde eu estou, eu consigo ver as pessoas que estão lá no final. Eu ainda consigo enxergar, identificar o semblante e não tenho dúvida de quem são. Mas nesse segundo relato, Pedro não identifica, tão grande era a distância. Não há nada que mostre isso, mas eu acredito que Pedro fez uma pequena caminhada por sobre as águas. Meus queridos, esse milagre, ele relata de forma completa a divindade de Jesus Cristo.
poder por sobre os ventos e sobre as águas. Eu gosto muito do texto de Marcos, porque ele começa assim, no capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer. Naquele dia. Mas que dia é esse? Que dia foi esse para que Marcos disse, naquele dia? Foi um dia em que Jesus separou para passar todo o dia ensinando. As Escrituras mostram que Jesus vai até a beira do chamado Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago que mede cerca de 24 quilômetros por 14 quilômetros de largura, mas é um lago. E Jesus, à beira desse lago, ele começa a ensinar a uma multidão que se aglomera para ouvir a Jesus. Um pregador que tem poder nas suas palavras e que conseguia com seus ensinamentos ajuntar numerosas pessoas. E Jesus nesse dia, ele começa a pregar por parábolas. Jesus, ele à beira do lago, ele passa o dia todo pregando por meios de parábolas. Ele vai pregar sobre principalmente 4 parábolas. A parábola primeira sobre uma semente que é lançada sobre 4 tipos de solos diferentes. Ele vai pregar sobre a candeia, que mostra que nossa fé, ela deve resplandecer, que você deve aprender sobre o reino de Deus, mas que a luz não deve ser escondida, ela tem que ficar no alto, para que todos possam ver. Jesus, ele vai falar na terceira parábola, comparando o reino de Deus a um homem que lança uma semente sobre a terra e depois ele pode dormir, pode descansar, porque ao seu tempo ela vai germinar, ela vai frutificar, e aí já não depende mais do homem que lançou a semente, ela vai germinar, vai frutificar. E aqui eu queria que vocês guardassem bem essa parábola, porque Jesus passou o dia todo ensinando através de parábolas, pregando sobre fé. Foi esse o centro do ensinamento de Jesus nesse dia. E por algumas vezes eu já cheguei a comentar aqui com os pastores que o quão é difícil você se preparar para um sermão, você vir num domingo, você prega de manhã, você prega o sermão de tarde, então são dois sermões, e você ao final do dia você está muito cansado, mas o comentário é que o pastoreio não se resume a isso, e eles comentavam comigo que isso é a menor parte, que o que cansa mais é tudo o que cerca. Mas se 2 sermões durante um domingo já cansa, imagina um dia todo pregando, um dia todo ensinando. E Jesus, quando falava sobre parábolas, as pessoas não entendiam direito qual era esse ensinamento, que era que Jesus estava dizendo. Mas aos discípulos, Jesus chamava no canto, e Jesus explicava a parábola a eles. Nas Escrituras tem dizendo: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Jesus, ele estava dizendo ali naquele momento para os discípulos, quando ele explicava a parábola, ele dava detalhes do ensinamento, ele estava dizendo: a vocês o nível de ensino é diferente. A vocês os mistérios do reino de Deus são revelados. Vocês que estão próximo de mim, vocês têm a oportunidade de um aprendizado diferenciado. E esse é o primeiro
o primeiro ensinamento que eu trago para vocês, igreja, no dia de hoje. A igreja é dado o direito de conhecer o oculto. Jesus, ele quer revelar para cada um de nós, igreja, os mistérios do reino de Deus. A quarta parábola, Jesus fala, ele compara o reino de Deus a um grão de mostarda. E é uma parábola também bem conhecida. Mas no versículo 36, diz assim: deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. E como era que Jesus estava? Jesus, ele entrou no barco, e à beira do lago, sentado no barco, ele pregava para aquela multidão. Depois de um dia todo fazendo isso, Jesus, ele estava cansado. Jesus, ele estava exaurido depois de um dia inteiro de ensinamentos. Ele pregava para a multidão, depois ele explicava aos discípulos aquele ensinamento, e assim se sucedia, o dia todo de ensinamento. Mas Jesus, depois de um dia de ensinamento, ele diz aos discípulos: vamos para o outro lado. Jesus, ele estava na polpa do barco, sentado sobre um travesseiro. Algumas versões vão dizer almofada. E quando eu li isso, quando eu comecei a estudar alguns detalhes, começam a me questionar, a acender meu coração, e eu fui pesquisar por que essa posição de Jesus na polpa, sentado num travesseiro. E eu pesquisei um comentarista chamado Champlin. Ele vai dizer que essa posição que Jesus se encontrava era a posição do comandante da embarcação. Então esse é o segundo ensinamento que eu trago para vocês essa noite. Jesus, ele está no barco e ele está no comando. Jesus, ele convida os discípulos a atravessarem para o outro lado. Jesus diz qual é a direção que vai tomar. Os discípulos não sabem por que vão atravessar, mas Jesus está no comando. E é assim que Jesus tem que estar. Jesus tem que estar sempre no comando. Meus amados, o mar pode estar revolto, eles não sabiam que havia uma tempestade. Não importa se existem dificuldades, não importa se existem problemas, não importa se vai levantar-se tempestade, nem o tamanho de qualquer que seja essa tempestade. Lembre-se, Jesus está no comando. Agora vejam só, Jesus estava no comando, mas quem estava no controle eram os discípulos. Os discípulos foi quem remaram enquanto Jesus dorme. Lembra da parábola que eu disse, guardem essa parábola? Jesus passou o dia semeando e ele explica isso aos discípulos. A semente que é lançada ao solo é a palavra, é o evangelho que hoje nós pregamos. E o solo é o coração de vocês, são os nossos corações. Nós é que vamos ser solo, que pode ser pedregoso, que nós possamos de repente permitir que o pássaro leve a semente, mas nós também podemos ser solo fértil. E Jesus, depois de semear, ele dorme enquanto os discípulos estão no controle. O problema das nossas vidas é que nós confundimos controle com comando. Nós, quando confundimos e achamos que estamos no comando, quando nós passamos a comandar a nossa vida por nossas próprias forças, aí as coisas começam a desandar. Aí, quando nós tomamos o comando, o nosso casamento desanda, a nossa vida financeira decai, a nossa vida espiritual diminui também.
E tudo isso acontece porque nós resolvemos tomar o comando. Quando o máximo que nós devemos ter em nossas mãos é o controle, é o remo. Então, se Deus mandar você ir naquela direção, siga naquela direção. Se Deus manda você recuar, recue. Mas siga o comando de Deus. No versículo 37, ocorreu um forte vendaval, e as ondas se lançavam contra o barco, a ponto de quase submergir. Os discípulos seguem a direção comandada por Jesus. Os discípulos, eles eram, alguns deles, pescadores, conheciam muito bem aquela região, entendiam de pesca e conheciam aquelas águas. Eles entram no barco e eles tomam a direção porque o mar está tranquilo, as águas do lago estão tranquilas e eles têm certeza que não vai haver tempestade, não há problemas em navegar naquele momento. Porque se os discípulos percebessem uma água revolta naquele momento, eles não tinham adentrado. Os discípulos, eles não sabiam o que era que iam fazer daquele lado do lago. Eles apenas seguiram o comando de Jesus. E se há alguma certeza que eu posso trazer desse ensinamento para nós, é que as tempestades vão chegar em nossas vidas. A tempestade chega, irmão. Se você ainda não passou, não atravessou um momento de tribulação, mas ela vai chegar. Essa é uma condição de estar no mundo. Quando se fala nisso, não há como deixar de citar João 16, 33, que diz: tenho-vos dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus falou isso, ele não estava dizendo para que você se apegue aos momentos de tribulações. Olhe, se agarre a isso, porque você vai viver na prova, você vai viver no deserto. Jesus não estava dizendo isso. Se a gente ler João 16:33, a gente vai ver que Jesus diz: para que tenhais paz em mim, vírgula, no mundo tereis aflições, vírgula, mas tende bom ânimo. Jesus está dizendo: vocês são mais que vencedores. Eu estou com vocês. Jesus, ele estava dizendo: você tem que se apegar à parte da vitória. Não se preocupar, porque eu estou com vocês. Então, meus amados, isso significa que a presença de Deus não significa isenção de problemas. Estar na presença de Jesus Cristo não significa que não vai haver tempestades, mas significa que somos mais que vitoriosos. Significa que vamos enfrentar essa tempestade de cabeça erguida, porque aquele que tem poder por sobre o mar, por sobre os ventos, ele está conosco. E eu gosto muito dessa primeira tempestade em relação à outra, porque nessa tempestade, Jesus, ele está no barco. Jesus, ele está no barco. Agora note que nas escrituras relatam também que quando os discípulos tomaram a direção naquele lago, outros barcos também o acompanhavam. Algumas versões vão dizer que barquinhos menores ou barquinhos estavam também naquele mar acompanhando aquela direção. Eu sei que muitas vezes o problema na nossa vida parece ser grandioso. Parece tomar proporções que não temos mais domínio. Mas assim como está escrito, outras pessoas estão em dificuldades muito maiores do que as suas.
E aqui há uma diferença. Você está num barco maior e com Jesus nele. Os outros barquinhos são menores, são muito mais suscetíveis a serem virados, a afundarem, a submergirem. E Jesus não está no barco deles. Então, mesmo que você estiver passando por momentos de dificuldades, de problemas, em todo o tempo, glorifique esse Deus. Dê honras a Ele. Glorifique a esse Deus. Porque Ele está no seu barco. E tem mais. A palavra diz que Jesus, Ele vai acalmar a tempestade. Por conta do barco que você se encontra, por conta do local que você está, Jesus vai acalmar. Por sua causa, Jesus acalmou. Então você vai ser bênção para outras pessoas. Jesus vai fazer um milagre na sua vida e através de você vai alcançar outras pessoas. Através de você, seu casamento será restaurado. Através da sua perseverança, seu casamento vai ser refeito. Seu casamento vai ser entregue na mão de Deus. E através de você, toda a sua família será abençoada. Através de você, as pessoas que trabalham com você serão abençoadas, serão alcançadas. Através de você, as pessoas do seu ciclo de amizade serão alcançadas. Porque os barquinhos estão nas mesmas águas. Mas Jesus está no seu barco. Por isso, em todo o tempo, glorifique esse Deus. Em todo o tempo, dê honras e aleluias a quem é digno de todo o seu amor. No versículo 38, Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordam e clamam: Rabi, Jesus, não te importas que sejamos mortos? Não te importas? Os discípulos olham para Jesus dormindo. Eles eram pescadores, conheciam o mar, já tinham passado por dificuldades, mas eles sabiam que estavam na eminência de afundar. Os discípulos estavam com medo, temorosos, e só aí eles resolvem acordar Jesus. Jesus, quando acorda, a primeira coisa que ele faz é acalmar a tempestade. Depois ele fala com os discípulos. Mas notem vocês que a sentença que Jesus usa para acalmar a tempestade é a mesma sentença que ele usa quando um demoniado chega em uma sinagoga. Jesus está ensinando e o demônio se manifesta e Jesus manda ele se calar e manda que ele saia. A sentença que Jesus utiliza para expulsar aquele demônio é a mesma sentença que ele usa para acalmar essa tempestade. Isso se nós formos olhar o grego, o escrito original. Muito embora o grego não é minha praia, não estudo, mas eu vi que era a mesma sentença. O que eu quero trazer para nós é que muitas tempestades que se levantam, e essa daqui, ela me dá essa direção, por conta do que era que Jesus ia fazer do outro lado, que era uma tempestade espiritual. Essa tempestade, ela se levantou porque Jesus ia até o outro lado do lago, ele ia expulsar demônios de um jovem galileu, e esses demônios entenderam que Jesus estava indo e tentam impedir que Jesus cumpra os seus propósitos. E eu quero declarar no dia de hoje. E quem quiser tomar posse, tome, porque nada, nenhum vento espiritual, nenhuma força maligna vai impedir que você cumpra os seus propósitos que Jesus tem para a sua vida.
nada vai impedir. Tome posse dessa palavra. Mas quando o mar se acalma, o vento se aquieta, ainda temorosos, e Jesus fala com eles agora, Jesus diz: como é que ainda tens medo? Como é que não tendes fé? Jesus plantou a semente, Jesus foi dormir tranquilo, ele passou o dia pregando sobre fé. E o que Jesus estava dizendo para eles naquele dia, naquele momento, era que eu achava que depois de tanto ensinar sobre fé, vocês já tinham fé suficiente para vencer essa tempestade. Mas vejo que vocês não têm fé. Vejo que vocês não têm fé. E eu vou falar um pouco de forma carinhosa, mas vai ser como um xarope amargo. Mas é para o bem. Nós muitas vezes estamos com Jesus, muitas vezes frequentamos uma comunidade, muitas vezes nos assentamos em cadeiras, prestamos atenção à palavra, escutamos o que está sendo dito, muitas vezes temos até funções na igreja, mas nós não conhecemos a esse Jesus. Nós não vivenciamos aquela palavra que nós mesmos pregamos, aquela palavra que tantos escutamos, que tanto estudamos. Muitas vezes não vivemos essa palavra. E essa palavra é para nos tirar do mecanismo da religiosidade. Algo que Jesus tanto falou a respeito, Jesus tanto combateu, tanto pregou. Termo muito conhecido por farisaísmo. E o que era isso? Justamente isso. É você vir, sentar-se, ocupar um banco, dar glória a Deus, levantar as mãos, que muitas vezes nem isso a gente faz, né? Às vezes até para vir para o culto, a gente fica brigando com a preguiça. Para vir para o culto, qualquer desculpa serve para nos tirar da direção que Jesus está nos dando. É uma dor de cabeça, é uma preocupação, é uma preguiça, um sono que não foi bem dormido. Mas muitas vezes nós somos estes fariseus que a gente tanto prega e a gente também tanto combate. Que ouvimos a palavra, que estudamos a palavra, que lemos sobre fé, mas quando vem a tempestade, não exercemos a fé. Deixar de exercer a fé é também um ato de farisaísmo. Quando chega o momento da tempestade, cadê o crente? Cadê aquele que levanta a mão para os céus e dá glória a Deus e aleluia? Você não conhece esse Deus? Você não crê naquilo que está escrito, porque Jesus acalmou a tempestade, está escrito. Temos que crer naquilo que está escrito, porque essa é a maneira que Deus escolheu para falar conosco. Temos que crer, desde o início da capa, até o outro lado da capa, até o finalzinho. Se está aqui, é para não ser desprezado. Um simples detalhe, como uma almofada que Jesus estava sentado, quer nos dizer algo, quer nos dar uma direção. As tempestades, elas também vêm, vejam só vocês. Na primeira tempestade, os discípulos não tinham fé e foram repreendidos por Jesus. Na segunda tempestade, Pedro vai caminhar por sobre as águas. E quando ele está afundando, Jesus dá a mão a Pedro e diz: homem de pequena fé. Então, de uma tempestade até outra, os discípulos já tinham fé, pequena, mas tinham.
Agora pensem vocês comigo uma coisa. Se Pedro conseguiu caminhar sobre as águas com uma pequena fé, isso nos ensina que precisamos rever os nossos conceitos sobre fé. E olha, eu creio que Pedro deu passos largos sobre as águas. Não foi 2 ou 3 passos, não. Eu entendo que ele caminhou algo seguro para dizer, ele está andando por sobre as águas. Precisamos rever nossos conceitos sobre fé. Em Marcos, versículo 41, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos estavam com Jesus no barco, mas não conheciam a Jesus. Os discípulos, eles fizeram essa pergunta: quem é este que tem um poder sobre o vento e sobre as águas? Mas eles mesmos não respondem. Mas vejam vocês, quando Jesus atravessa o lago, quando Jesus desce e ele chega na região de Decápolis, em Gadara, um jovem endemoniado logo se apresenta diante de Jesus. E o demônio grita no mais alto som que ele consegue: eu sei quem és tu, Yeshua, Filho do Deus Altíssimo. O demônio sabe quem é Jesus. Assim que o demônio vê Jesus, ele já sabia que Jesus estava para chegar. Ele vai diante dele e diz: Yeshua, Filho do Deus Altíssimo. E os discípulos não sabiam quem era. Isso serve para que nós sejamos perseverantes no entendimento da palavra de Deus. Que nós busquemos o entendimento e conhecer quem é esse Jesus. Quando eu li isso aqui, o pensamento que me veio foi: se nós conhecêssemos a Jesus como o diabo conhece, nós seríamos outros filhos de Deus. Se nós tivéssemos o conhecimento do Deus que nós servimos, assim como o diabo tem, nós seríamos outros filhos de Deus. Jesus repreende aquele demônio. E vejam que coisa interessante. Ele expulsa aqueles demônios. Os demônios, ele pergunta: como é que você se chama? E ele diz: legião, porque somos muitos. Quando o demônio diz que é legião, ele faz uma referência a algo que era muito conhecido naquela época, que era ele faz uma referência ao exército romano. E a legião era a quantidade de soldados romanos, que eram cerca de 6.100 soldados de infantaria, soldados que andavam a pé, e mais 700 que andavam, um pouco mais de 700 que andavam montados. Isso formava uma legião. Então isso nos dá uma referência. Não existe um número concreto de quantos demônios eram, mas eram mais de 6.000. 6.000 demônios dentro da cabeça daquele jovem. O quanto ele não era perturbado, mas Jesus repreende. Os demônios, eles sabem que vão ter que sair dele e pedem a Jesus para entrar em uns porcos que estavam ali próximo pastando. Aí Jesus autoriza que eles vão para os porcos. Eles saem daquele jovem, entram nos porcos, os porcos não suportam aquela loucura, os porcos correm em direção ao desfiladeiro e pulam, caem nas águas e morrem afogados. As pessoas veem aquilo e saem espalhando a notícia.
Aí vem os donos dos porcos e chegam até Jesus e pedem para que Jesus saia. Porque eles gostaram do milagre, entenderam, mas eles não queriam o prejuízo financeiro. Eles preferiam o financeiro à presença de Jesus. Uma vez livre dos demônios, quando Jesus está saindo, quando ele pisa no barco, o jovem gadareno fala com Jesus: Jesus, eu posso te seguir? E Jesus diz: não, não pode. Então pense comigo. Os demônios imploram a Jesus e Jesus diz sim. O povo implora que Jesus saia, Jesus diz sim. Mas quando o jovem gadareno implora para ir com ele, Jesus diz não. E eu encerro, eu concluo aqui. Muitas vezes, Jesus vai dizer não para vocês. Mesmo depois de ter acalmado a tempestade, mesmo depois que vem a bonança, mesmo depois dele ter feito um milagre na sua vida, ter te abençoado e você está alcançando outras pessoas, Jesus vai te dizer não. E você precisa entender que não de Jesus é não. Jesus, quando disse não àquele jovem gadareno, ele disse: vá e conte às pessoas ao seu redor o que aconteceu na sua vida. E aquela região de Decápolis foi ganha para Jesus por aquele jovem gadareno. O não de Jesus para aquele jovem representou almas para o reino de Deus em toda aquela região de Decápolis. Muitas vezes Jesus vai dizer não para a gente e a gente não vai entender. Mas os propósitos de Jesus, se foi Ele que disse não, vão se cumprir. Vão se cumprir. Eu peço que os ministros de louvor possam se aproximar do altar. Enquanto eu estava ali, eu já cheguei em cima da hora. Não cheguei atrasado, mas cheguei em cima da hora. E a gente estava resolvendo algumas situações ali. Aí eu fiquei imaginando como eu tinha sido escalado para fazer essa pregação. Se eu não tivesse chegado a tempo, o que era que aconteceria se o culto ia acontecer? E o Espírito Santo falou que disse: olha, o culto vai acontecer. Porque o louvor já está lá, apostos, já está lá louvando, adorando. E o que importa realmente para mim é a adoração. Então os ministros de louvor se sintam numa posição privilegiada de adoração a Deus. Vocês nos ajudam a chegar nesse local de adoração. Que Jesus os use. Usem bastante. Com a unção de Davi, que era músico e que escreveu coisas maravilhosas através do Salmo. Que quer de mim, Yeshua, filho do Deus Altíssimo, o diabo? Ele falou, ele conhecia Jesus. Mas e nós? Nós conhecemos esse Deus que servimos? Nós sabemos quem é este Jesus que está no nosso barco? No dia de hoje, Jesus te convida a passar para outra margem. Este convite é para mim, é para você, é para que não fiquemos conformados com o que somos hoje. Para que não fiquemos conformados com o que sabemos hoje, ou com as experiências que nós tivemos até hoje. Mas o convite de Jesus hoje é para que você tenha uma vida espiritual abundante, cheia de revelações, porque esse foi o início da pregação. Para vocês, igreja, eu tenho um melhor. Para vocês, igreja, não há nada oculto, só o melhor. Para você, quem é este que até os ventos e as ondas lhe obedecem? Feche seus olhos, vamos orar.
hoje eu te peço porque se encontra abalado pelo medo, abalado pela angústia, Senhor Deus, pelas incertezas da vida, medo de adoecer, Senhor Deus, de ficar sozinho, de não ter um futuro, de não ser compreendido, de não ser valorizado e amado, Senhor Deus. Eu oro esse dia, Senhor Deus, por quem pensou em desistir e chegar do outro lado. Senhor, hoje eu te peço por essas pessoas que se encontram em meio às tempestades que se levantam. Oh meu Deus, que as tempestades não se tornem um tsunami, que elas possam ser acalmadas por Ti, que possamos Te sentir, Senhor Deus, ao nosso lado. Tu és o nosso companheiro fiel em nossa caminhada, o nosso bom pastor, o nosso Salvador. Que possamos sempre confiar em Ti, ó Deus. Ajuda-nos a aumentar a nossa fé. Colocamos em Ti, Senhor Jesus, a nossa confiança, pois Tu estás ao nosso lado para ajudar a vencer, Senhor Deus, todas as dificuldades, os ventos que estejam contrários. Tu estás conosco para nos ajudar a chegar do outro lado. Senhor Jesus, amanhã mais uma semana se inicia e as tempestades podem chegar. Eu sei que é difícil carregar a nossa cruz, Senhor Deus. Eu sei que é difícil andar na contramão do mundo. Mas na tempestade, na tribulação, erguerei a minha voz e clamarei: Senhor, salva-me. Glorificarei o Teu nome, somente ao Senhor eu adorarei. E com certeza a tempestade irá se acalmar e irei Te agradecer, porque tudo que Tens feito em nossas vidas está sob o Teu comando. Oh Senhor Deus, oh Yeshua HaMashiach, Tu és o nosso Messias, Senhor Deus, e o Teu comando queremos ouvir, mesmo que seja um não, Senhor Deus, que possa soar estranho aos nossos ouvidos e nossa carne queira falar mais alto e não queiramos obedecer, mas nos dar força, Senhor Deus, para seguir a Tua direção. E em Teu nome, Jesus, em Teu nome, Jesus Cristo, que eu oro, crendo que aquilo que eu peço está sendo ligado nos céus. Amém. Seu nome eu clamarei, e Ele
cercar, ou se o vento soprar, Ele me socorrerá. Cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento Ele acalmou, o medo repreendeu, quando Ele ordenou, o mar obedeceu. Se o medo me cercar, e Ele me guardará mais uma. Se o medo